Aleluia, aleluia, aleluia. Continue adorando, continue glorificando, continue exaltando o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar em pé, até porque depois o irmão vai passar um momentinho mais sentado. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Glória a Deus. Oh, aleluia. Bom é estar no culto, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Porque no culto Jesus está operando. Glória a Deus. Cada culto é diferente. Cada culto é diferente. O agir de Deus, o falar de Deus em cada culto é diferente. Para as nossas vidas, glória a Jesus. Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 3. À medida que eu for lendo, você um leitor da Bíblia mais atento, note quantas vezes Paulo ele vai se referir a Cristo nesse texto de Efésios. Quantas vezes ele vai falar Cristo, nele, dele, por Jesus, no amado, seu sangue, sua graça, Cristo, nele, sua vontade. Veja quantas vezes ele vai falar em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável, assim no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Amém. Podem sentar, meus amados e queridos irmãos. Glória a Jesus. Nós estamos falando sobre Cristo, Cristologia. Cristologia é o estudo de Cristo. Cristologia é o estudo de Cristo. E nós deixamos um refrão para os irmãos aqui na doutrina passada: ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Glória a Deus, ninguém, por mais belo, ninguém por mais amado, ninguém por mais querido, ninguém por mais caro, pode tomar o lugar de Cristo na nossa vida. Então, meus queridos e amados irmãos, nós concluímos dizendo que os profetas não podem tomar o lugar de Cristo, quando nós mostramos para os irmãos que o apóstolo João, que escreveu o 4º evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve o cuidado de escrever acerca de João Batista, o anjo precursor do Senhor, um grande profeta. Jesus disse que dos nascidos de mulher não teve ninguém que foi maior do que João Batista, mas Jesus, ele é incomparável. O próprio João Batista disse: eu não sou noivo, eu sou apenas amigo do noivo, e me alegro
com o noivo. Então nós concluímos dizendo que aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Devemos aprender isso nos cultos, em nossa vida, em todo tempo. Nós devemos sempre estarmos glorificando o nome de Jesus, né? Em tudo que você fizer, tudo que você pensar, tudo o que você edificar, seja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele seja realmente glorificado na tua, na minha e na nossa vida. Mas eu quero prosseguir hoje, falando um pouquinho sobre a heresia dos gnósticos, não é? Os gnósticos, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre eles levavam já esse nome, porque eles enfatizavam a gnose, ou seja, o conhecimento. Esta palavra gnose, que significa conhecimento sobre a origem da pessoa. Então os gnósticos é um ramo filosófico que alguns entendem que veio do judaísmo, mas outros já entendem até que veio daquele Simão, o mágico, mago, não é? E sem se importar muito das suas ramificações, mas trazendo que os gnósticos, eles se preocupavam, né, com o conhecimento sobre a origem das pessoas. E ensinavam uma doutrina que essa se tornou perniciosa, perigosa, porque os gnósticos ensinavam uma doutrina do dualismo cosmológico. O que era o dualismo cosmológico? Era o ensino que havia dois mundos: o mundo do bem, que era só um mundo espiritual, e o mundo material, que ele era todo maléfico, inclusive a matéria. Então toda a matéria era má. Alguns gnósticos fanáticos, eles até ensinavam: com o teu corpo você pode fazer tudo o que você quiser, se prostituir, mentir, enganar, roubar, matar, porque o teu corpo não vale nada, né? Teu corpo não vale nada. Então essa doutrina, ela se tornou perniciosa. É bem verdade que nem todos os gnósticos pensavam desta forma, mas eles ensinavam que havia o mundo do bem, que era o mundo espiritual, e o mundo do mal, que era o mundo material. Um dos gnósticos mais conhecidos e famosos foi o chamado Marcião do Ponto. O Marcião, ele foi combatido e criticado duramente pelos pais da igreja, entre eles Irineu, Tertuliano, Agostinho e Orígenes, mesmo que Orígenes, em alguma coisa, ele estava de acordo com o gnosticismo, mas eles foram combatidos, e de certa forma Marcião, ele trouxe uma ajuda. Qual ajuda que um herege poderia trazer? É porque, por causa das constantes investidas de Marcião para querer canonizar ao seu bel prazer as escrituras, os pais da igreja trabalharam com mais rapidez na canonização dos livros sagrados, para combater ao marcionismo ou mesmo o gnosticismo. Então apenas isto que eu quero colocar. Eu sei que é difícil os irmãos muitas vezes gravar, né, isso que eu estou dizendo, mas apenas dizendo que os gnósticos, eles trabalhavam neste dualismo cosmológico destes dois mundos, o mundo do bem e o mundo material, que era o mundo do mal. E João Evangelista, quando ele escreve acerca de Cristo, ele escreve exatamente para combater isto. Por quê? Pelos gnósticos,
considerarem a matéria maléfica ou maligna, os gnósticos pregavam que Jesus não teve um corpo real. Então aí que estava a heresia gnóstica. Os gnósticos pregavam que Jesus, ele não teve um corpo real. Se o corpo é matéria, diziam eles, Deus não podia tocar na matéria. Portanto, pregavam que Jesus era uma espécie de fantasma, não um ser de carne e osso. Nós vamos ver que João, em sua primeira carta, ele insiste, dizendo que Jesus veio realmente em carne, e declara que aquele que nega que Jesus veio em carne, ele estava sobre o domínio de quem? Do diabo, do anticristo, né? Do anticristo. Veja 1 João, capítulo 4 e o versículo de número 3. Nós estamos no estudo bíblico e é muito bom manusear a Bíblia, não é? João, capítulo 4 e o versículo de número 3. Muito bem. Glória a Deus. O pastor Eudes Marques está conosco nessa noite e eu vou pedir a sua ajuda. O pastor Daniel Carlos me ajudou na passada. O pastor Eudes Marques está conosco, ele vai estar fazendo a leitura de João capítulo 4 e o versículo de número 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Então veja bem, irmão, João aqui está combatendo diretamente a Marcião. Ele está combatendo os gnósticos. Ele está exatamente combatendo esta falsa doutrina que a matéria é maléfica e por isso Cristo não poderia ter vindo em carne e osso, em matéria, né? Em carne humana. Então João está combatendo. Na primeira carta também de João, não é? 1 e 1, por favor, pastor, 1 e 1 da primeira carta de João. O que era desde o início, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Você veja que João, ele dá todo, né? Ele aqui, ele desfaz completamente a doutrina gnóstica, quando ele diz o que era desde o princípio, porque você lembra que lá no Evangelho, não é? Escrito também por João, ele começa dizendo, né? Ele começa dizendo exatamente isso, foi o texto que nós usamos como texto básico. No princípio era o verbo, não é? Então ele usa a mesma expressão, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Ele está dizendo, gente, acabe com isso, para de dizer que ele não existiu, que ele não nasceu, porque eu vi com os meus olhos. Temos contemplado. Por quê? Porque fantasma você não contempla, né? Se é que há fantasma, né? Se é que há fantasma. Fantasma é aquele negócio, a pessoa diz assim, eu vi um fantasma. Todas as pessoas que falam de fantasma é vultos. Não tem, você só contempla algo que existe, porque a contemplação é mais do que ver. Contemplar é parar para contemplar, para olhar determinada coisa, não é? Você muitas vezes passa na rua e vê alguma coisa, como costuma dizer, de rabo de olho, não é? Passando rapidamente, você não contemplou. João lhe está dizendo, eu vi com os meus olhos, eu contemplei, e aí ele vai agora para o outro sentido da vida. As nossas mãos tocaram, apalparam, aqui na versão do pastor Eudes, as nossas mãos apalparam a palavra da vida, que ele está falando de quem? De Jesus, né? Ele está falando exatamente de Jesus, glória a Deus. Eles ensinavam uma doutrina chamada docetismo. O que é o docetismo? Que provém da palavra grega dokein, que quer dizer parecer. A heresia assim chamada mantinha o ensinamento que Jesus parecia um ser humano, porém de fato era um fantasma.
Então João rebate essa falsa crença em João 1,14. Veja bem, ele rebate essa falsa crença lá no Evangelho de João 1,14, não é? 1,14, que está escrito: E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então ele está dizendo, é mentira que ele é fantasma, é mentira que ele só parece. O verbo de fato se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. O que era desde o princípio, e vimos, os nossos olhos contemplaram e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Jesus, por ser de fato um ser humano, pois o verbo se fez carne, muitas vezes Jesus falou sobre este assunto. O próprio Cristo, combatendo qualquer heresia quanto a ele ser um espírito ou um fantasma. Então vamos ver o que Jesus falou em Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Glória a Deus. Lucas 22 e 19. E ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Ele está dizendo, isto é o meu corpo. Jesus está dizendo, eu tenho um corpo, e este pão aqui simboliza o meu corpo. Simboliza o meu corpo. Em Lucas 24, de 36 a 42. Lucas 24, de 36 a 42. E enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. Pensava que estava vendo o quê? Um espírito. Está vendo? Eles, os discípulos. Mas continue, pastor. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E eles, ainda não crendo por causa da alegria e admiração, disse-lhes: Tendes aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de mel. E o 43? E ele tomou e comeu diante deles. Amém, glória a Deus, aleluia. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Jesus aqui está desfazendo até os seus discípulos, né? Até os seus discípulos ficaram tão alegres, tão pasmos, diante da ressurreição de Cristo. Não, acho que é um espírito, não é ele. Disse: olha gente, por que vocês estão pensando isso? Não é um espírito não, sou eu mesmo. Toca em mim, toca na minha mão. Glória a Deus, veja, eu tenho carne, eu tenho osso. Glória ao Senhor. Mas eles ainda continuaram: peraí, vocês têm alguma coisa para comer? Tem, então traga ali. Trouxeram para ele, né, peixe e mel, peixe assado e favo de mel. E ele pegou e comeu na presença deles. Glória ao nome do Senhor Jesus. Depois vem aquele episódio onde os discípulos estavam no meio do mar, não é? Em Marcos capítulo 6, 49 e 50. Marcos capítulo 6, versículos 49 e 50. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito e gritaram, porque todos o viram e perturbaram-se. Imediatamente falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. Aleluia. Todos viram, perturbaram, pensando que era um fantasma. A nossa Bíblia diz aqui, pensando que era um fantasma, e deram grandes gritos,
Mas Jesus disse: não sou um fantasma não, sou eu, glória a Deus. Então aqui, irmão, se desfaz essa doutrina, não é? Se desfaz essa doutrina do marcionismo, essa doutrina do gnosticismo, que Jesus, ele não tinha corpo humano mesmo, não, o verbo se fez carne, glória a Deus. É isto que nós precisamos ensinar, é isso que nós precisamos passar para todas as outras gerações. A doutrina da cristologia, a doutrina ortodoxa da cristologia, ensina que Jesus, ele veio em carne, ele de fato, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele veio, a Bíblia diz que em tudo ele sofreu tentações, com uma diferença de todos os demais seres humanos, porque Jesus nunca pecou. Glória a Deus, Jesus nunca pecou. Jesus, nós vamos falar depois sobre isto, sobre essa singularidade de Cristo, não é? Que ele foi singular em tudo, inclusive porque ele não pecou. Mas eu quero, meus amados, prosseguir neste momento, então falando exatamente desta singularidade de Cristo. O autor Norman Geisler diz o seguinte: o cristianismo é singular entre todas as religiões mundiais, e a singularidade de Cristo é o centro do cristianismo. Jesus é singular entre todos os grandes homens que viveram, porque somente Cristo, somente Ele e ninguém mais foi Deus e homem ao mesmo tempo. Somente Cristo, nem Buda, né, nem Maomé, nem um outro grande líder de qualquer religião, eles foram apenas homem e nada mais. Mas Jesus não, Jesus, ele foi homem, o verbo de Deus encarnado, homem e Deus ao mesmo tempo. Naquela pessoa de Jesus habitava o Messias de Deus, glória ao nome santo do Senhor. Isto, meus queridos, pode até soar muito contagiante e prazeroso para nós cristãos, porém, os adeptos das demais grandes religiões não se agrada nada disso. Logicamente que nós, como cristãos, que adoramos ao nosso Senhor Jesus Cristo, adoramos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, nós recebemos esta notícia alvissareira, esta é a nossa visão, não é? Nós temos uma visão bíblica, uma visão cristocêntrica, e isto então para nós é algo alvissareiro, quando eu digo que Jesus é singular. Mas as demais religiões, não é? Elas não pensam assim. No livro, estou lendo um livro, inclusive, tomei emprestado do pastor Keller, um livro chamado Contra a Cultura, de David Platt, onde o autor confronta o chamado compassivo da igreja de Cristo para confrontar o mundo. A igreja, ela tem um chamamento de Deus para confrontar a cultura mundana, por isso é chamado de contracultura. Aquilo que muitas vezes o mundo pensa, a igreja pensa totalmente diferente. Há um hino que cantávamos antigamente, quando o diabo falar não, a igreja fala sim, e quando ele fala sim, a igreja fala não. Então a igreja, ela sempre vai ser um contraponto nesta cultura de um mundo que João disse que jaz no maligno. Este mundo está em trevas do pecado, este mundo está no maligno, e a igreja, ela faz esta contracultura, este contraponto, ela rema contra esta maré, e isto não é nada fácil. Nós sabemos que em qualquer lugar do mundo, a maioria das pessoas que sabe algo a respeito de Jesus, até mesmo os mais intelectuais, não é? Os filósofos, vão dizer que Jesus, ele foi um bom homem, nada mais do que isso. Vai dizer que Jesus, ele foi um bom homem. As pessoas não têm dificuldade em se identificar com Jesus,
um homem habituado na angústia. A Bíblia diz que ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Um homem habituado na angústia, à luta e ao sofrimento. Além disso, as pessoas gostam de Jesus. Ele foi amoroso e gentil. Ele defendeu a causa dos pobres, a causa dos necessitados. Ele fez amizade com os marginalizados, com os fracos e com os oprimidos. Conviveu com os desprezados e rejeitados. Amou seus inimigos e ensinou os outros a fazerem o mesmo. Então, olhando para este homem chamado Jesus, alguém ia dizer: ele parece muito com a Madre Teresa de Calcutá. Ele parece muito com Gandhi, não é? Parece muito com Gandhi. Ele parece muito com A, com B, né? Com C. E as pessoas então olham para esse Cristo, né? Esse Cristo. Sem dúvida alguma, meus amados irmãos, a humildade é a maior qualidade, humanamente falando, de Cristo. Ele, no dizer paulino, ele deixou a sua glória. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. E se esvaziou de si mesmo. Quer dizer, ele se despiu das vestes divinas e se vestiu do corpo humano, fazendo-se semelhante aos homens. A Bíblia de Estudo Pentecostal nos diz o seguinte: esse esvaziar-se importava não somente em restrição voluntária dos seus atributos e privilégios divinos, porque Jesus ele deixa esses atributos por um tempo. Em Mateus 24:36, ele disse que nem os anjos do céu, nem o Filho sabe o dia e nem a hora. Ora, você veja que ele se despe, ele tira esse vestimento de divindade para dizer isto aqui, porque de fato ele é Deus. Mas a Bíblia diz que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens, semelhante aos homens. Mas ele também, não somente isto, mas a aceitação do sofrimento, da incompreensão, dos maus tratos, do ódio e finalmente da morte maldita na cruz. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele foi para a cruz. Em Gálatas 3:13, o apóstolo Paulo fala da maldição do madeiro. Quando ele vai para o madeiro, ele se coloca como maldito de Deus no nosso lugar. Na verdade, este ponto onde Paulo aponta Cristo como a kenosis do verbo, quando ele se esvazia de si mesmo, ele esmurra a cara do diabo com essa atitude de humilhação, pois sendo Deus, ele não teve por usurpação em ser igual a Deus, diferentemente do diabo, que sendo apenas um anjo, ele quis ser igual a Deus. Isaías 14:14 diz que ele fala: subirei e serei semelhante ao Altíssimo, subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Então Jesus, ele esmurra a cara de Satanás com um ato de humildade. Ele sendo Deus, ele na linguagem mais antiga dos nossos pais, ele desenfeita a glória e desce para se fazer homem e se torna-se semelhante a nós, a seres com toda uma trajetória de angústia, de luta, de prova, de choro, de lágrimas. Nós vamos encontrar Jesus com sede, nós vamos encontrar Jesus com sono, nós vamos encontrar Jesus cansado, nós vamos encontrar Jesus chorando, nós vamos encontrar Jesus suspirando, nós vamos encontrar Jesus triste até a morte, nós vamos encontrar Jesus chorando sobre Jerusalém. Tudo isto coisa que os homens fazem
Os homens cansam, os homens têm sede, os homens têm fome, os homens choram, os homens anseiam, os homens suspiram. Jesus fez tudo isto. Glória a Deus. E essa atitude de Cristo mostra exatamente, meus queridos irmãos, que o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele precisava passar por aqui, desta forma. No entanto, não devemos confundir a humildade de Jesus com o deixar de lado o de ser o que de fato Ele veio para ser. Muitas pessoas aí que confundem, pegam um Cristo apenas no meio dos pobres, apenas um Cristo que é humilde, que está no meio dos marginalizados, um Cristo que ensinou a amar inimigos. Mas nós não devemos confundir a humildade de Jesus com o deixar de lado de ser o que de fato Ele veio para ser. Jesus, Ele era humilde, sempre foi humilde, mas Ele dizia de si mesmo: eu sou o bom pastor. Talvez se eu chegasse hoje aqui para vocês e falasse: gente, me receba porque eu sou um bom pastor. Vocês, que pastor orgulhoso, não é verdade? Todo mundo ia dizer: ei, para de falar isso, rapaz, viu? Deixa que os outros falem de você. Mas Jesus era humilde ou não era? Mas Ele disse: eu sou o bom pastor. Glória a Deus. Por quê? Por que Jesus, sendo humilde, mas Ele usa essa expressão que alguém pode dizer arrogante, está dizendo que é bom, quando Ele estava somente na sua humanização, que aquele rapaz chegou para Ele: bom mestre. Ele disse: por que está me chamando de bom? A gente tem que entender as Escrituras, nós temos que entender. Ei, rapaz, não tem ninguém bom não, bom só é um, que é Deus. Mas agora ele diz assim, em João 10:11, eu sou o bom pastor. Em João 10:7 ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Em João 8:12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Em João 6:51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João 8:58 ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia, glória a Deus. Uma das coisas mais extraordinárias que Jesus fez em seus ensinamentos, e o fez tão discretamente, que muita gente ao ler o Evangelho nem sequer percebe, foi colocar-se à parte de todos os demais. Quer dizer, Ele se colocou como singular, por exemplo, que era o bom pastor e fora ao deserto em busca da ovelha perdida. Ele deixou implícito que o mundo estava perdido e que Ele não estava perdido, porque só Ele podia ir buscar o mundo perdido. Glória a Deus. Ele disse: eu vim para buscar e salvar os que se haviam perdidos. Então Ele está dizendo para o mundo inteiro: o mundo está perdido, mas eu não estou perdido. Glória a Deus. Eu vim para buscar os perdidos. Eu sou o bom pastor. As ovelhas estão perdidas e eu vou em busca das minhas ovelhas que estão perdidas. Glória a Deus. E ele então, em Lucas capítulo 15, ele fala 3 parábolas de objetos perdidos, e uma delas é uma ovelha que está perdida. E ele diz, o pastor deixa as 99 no aprisco e sai em busca de uma ovelhinha perdida. Ele está explicando, está dizendo isso para nós, que o mundo está perdido, que nós éramos ovelhas perdidas, mas que Ele não está perdido, e por isso mesmo, Ele é singular, porque enquanto todos estão perdidos, Ele está dizendo, eu não estou, e eu vou em busca de você que está perdido. Glória a Deus. Em outras palavras, Ele se colocou em uma categoria moral, em que estava só. Jesus, Ele desce a esta terra corrompida,
E ele se coloca numa singularidade, que somente ele, ninguém mais, somente ele poderia assumir aquela posição. Nem anjos, nem arcanjos, nem nenhum dos nossos pais, patriarcas que passaram, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, ou os profetas, mas somente Cristo poderia assumir esta posição. Ele chega dizendo que todas as demais pessoas estavam em trevas, mas ele diz, mas eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Ele diz, todos estão famintos, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu e posso matar a tua fome. Ele diz que todos estavam com sede, mas ele disse, mas eu tenho a água. Aquele que está com sede, venha a mim e beba. Aleluia, eu tenho a água para descedentar a vossa sede. Todos são pecadores, mas ele disse, eu vim para perdoar o pecado da humanidade. Quando Jesus perdoou o pecado daquele homem paralítico, que ele disse, perdoado são os teus pecados. A palavra do Senhor nos diz que os fariseus, os saduceus, aqueles que estavam ali, arrazoaram no seu coração, dizendo, esse homem está blasfemando, ele está dizendo que está perdoando o pecado. Jesus disse, por que vocês estão presumindo, arrazoando no vosso coração? Para que saibais que o Filho do Homem tem sim poder para perdoar pecado. Eu vou dizer a este homem, levanta e anda. E ele levantou e foi para a sua casa. Jesus estava dando uma demonstração do seu poder. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus se apresenta como singular e incomparável, quando diz assim, eu sou o caminho, o que mais? A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Ele se coloca singular. Ninguém vem ao Pai. Essa declaração de Cristo ofende a humanidade que diz, todos os caminhos levam a Deus. É isso que eles dizem. A humanidade diz, não, todo caminho, não, todo não, só Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é Buda que leva a Deus, não é Maomé que leva a Deus, não é Allan Kardec que leva a Deus, não são as múltiplas religiões que levam a Deus. Só tem um caminho para chegar ao conhecimento do Pai, é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, não é vai não, tem muita gente dizendo vai, ele está dizendo vem, porque ele disse tem que passar por ele. Ele é o pastor, ele é a porta do aprisco das ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nenhum outro líder é supremo, e nenhum outro caminho é suficiente. Somente através de Jesus Cristo o homem pode chegar-se a Deus. Platt, o autor do livro que eu estou lendo, pergunta o seguinte: como pode um homem... Essa pergunta dele é intrigante. Como pode um homem em perfeito juízo fazer tal declaração há 2000 anos atrás? Como poderia um homem em perfeito juízo chegar diante de toda aquela religião judaica, daqueles adoradores, e dizer, eu sou o caminho, vocês querem conhecer a Deus? Pois venha para mim. Mas ele diz assim, ele faz outra pergunta ainda. Como pode as pessoas em perfeito juízo, 2000 anos depois, estar acreditando nisso? Mas eu acredito. Quem acredita? Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida.
2000 anos depois, aquilo que Jesus falou lá na Galileia ainda continua ressoando pelos rincões do Nordeste do Brasil. Aleluia, ainda continua lá em Tóquio, ainda continua lá nos Estados Unidos, ainda continua lá na Groenlândia, ainda continua em toda a América Latina. O Espírito Santo falando através da palavra, através dos seus pregadores. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é cristologia. Aleluia. Jesus, sem transparecer arrogância nem egoísmo, nos ensina que devemos dar a Ele o amor primário, o amor primeiro, quer dizer, a primícia do nosso amor, o amor mais puro, o amor mais terno. Não deve ser para a esposa, não deve ser para o esposo, não deve ser para o amigo, não deve ser para o filhinho, não deve ser para o netinho, que a gente tem um profundo amor tão grande, mas não. Jesus, ele reclama essa primícia do amor para Ele. Para Ele. Aleluia, para Ele. Será que nós somos crentes suficiente para isso? Será que nós cremos no Evangelho suficientemente para dar a flor do nosso amor, a primícia do nosso amor para Cristo? Será que nós somos assim? Será que está faltando? É isso que eu quero levar a igreja a refletir comigo. Será que é preciso? Será que nós estamos realmente fazendo isto? Porque Jesus, Ele não disse apenas que era o caminho, a verdade, a vida, que era a porta, que era a luz, que era o pão. Ele disse: ei, eu quero que vocês me amem mais a mim do que tudo. Aleluia. A gente vê como o povo ama tanto as coisas materiais, irmãos, que quando você faz uma pregação falando de coisas materiais, como o povo dá glória a Deus. Os pregadores já notaram isto, e eles pararam de pregar sobre Cristo, eles pararam de pregar sobre a volta de Jesus, eles pararam de pregar sobre o arrebatamento da igreja, eles pararam de pregar contra o pecado, eles pararam e começaram a pregar apenas as maneiras da pessoa ser bem sucedida, porque quanto mais prega isso, mais o povo dá glória. Mas essa glória não é para Deus, essa glória é para nós mesmos, porque a gente está eufórico com aquilo que pode acontecer de bom comigo mesmo. Mas quando nós pregamos acerca de Cristo, e quando nós falamos acerca do amor para Cristo, parece que não mexe com esta geração. Mas a gente vai continuar pregando. Nós vamos continuar ensinando que Jesus, Ele merece o nosso amor primário. Sim ou não? E quando isto acontece, em Deuteronômio capítulo 6, abra a tua Bíblia, Deuteronômio 6, eu tenho paciência para esperar você abrir a Bíblia. 6:4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5, você pode ler comigo: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu... Amém. É para amar Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força, com todo o poder. É isto que a Bíblia diz. Ele é o único Deus. Ouve Israel,
O Senhor é o único Deus. Ele é o único Senhor. Ame Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu poder. Aí chega um moço de 30 anos de idade, 29 para 30 anos, no capítulo 10 de Mateus, versículo 37. Um rapaz, rapagão, 29 para 30 anos de idade. Aí chega e diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aleluia. No Antigo Testamento diz que era para amar a Deus sobre todas as coisas. E agora chega Jesus dizendo: ame a mim. Isso significa somente uma coisa: que Ele é Deus. Glória a Jesus. Isso significa que Ele é Deus. Se é para amar a Deus acima de todas as coisas, e Ele está dizendo: me ame sobre todas as coisas, Ele está dizendo: eu sou Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Então todo amor deve ser tributado a Ele. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, Cristo é tão singular. Cristo é tão singular que o universo se converge a Ele. O universo se converge a Ele. Tem pessoas que se acham estrelas, não é? De cinema, de futebol, porque é um governante famoso, se acha estrela. E muitos não querem render cultos a Cristo, não querem render culto a Deus, mas o universo rende culto a Deus. As estrelas, o sol, as luas, os planetas, os mares rendem cultos a Deus, porque o universo converge a Ele, porque Ele é o Criador, Ele é o feitor, foi Ele que fez e todos se dobram a Ele. Olha o que Paulo disse em Efésios 1:10, nós lemos agora há pouco. Mas olhe comigo mais uma vez esse versículo, Efésios 1:10. Aleluia. Oh, como Ele é digno de honra e de glória, como Ele é digno de louvor e adoração. A Bíblia diz de tornar a congregar em Cristo, quer dizer convergir para Ele. Ele é o centro, congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. O universo se dobra, o universo dobra joelhos, o universo se encurva, glória a Deus. Aquele vento tempestuoso no mar da Galileia, ele entendeu muito bem, quando aquele moço se levanta de um sono na polpa daquele barquinho com os discípulos, e aquele rapaz se levanta e diz: acalma-te vento, aquieta-te mar, e houve bonança, porque quem falou é aquele que o universo se curva diante dele, para a glória
glorificá-lo, e os santos na terra também glorificam e exaltam o nome dele. Aleluia. Deus o Pai faz que a história de tudo aquilo que foi criado pela Trindade una se convirja para o Verbo que se fez carne. Glória a Deus. Deus o Pai, na sua magnificência, na sua transcendência, na sua grandeza, Ele quis, a Bíblia diz que Ele quis que toda a plenitude nele habitasse. E Ele pede então que todo o universo, todo o cosmo se convirja para Ele, porque Ele é digno de ser adorado por tudo e por todos. Glória a Deus. O escritor Igor Miguel, no seu livro A Escola do Messias, ele diz: este é o grande escândalo do conhecimento cristão, onde Paulo diz que a palavra da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, é o quê? O poder de Deus. Esse é o grande escândalo no mundo. Aleluia. Tudo isto para que o homem pudesse ter conhecimento de Deus. Deus, Ele quis e quer se fazer conhecido entre os homens. E Ele fez isso através do Emanuel. Do Emanuel. Isaías 7,14. A virgem conceberá, dará à luz um filho, e será o seu nome o quê? Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, Deus conosco, Deus presente, Deus aqui. Isso aconteceu, isso se cumpriu. Disse Paulo, vindo à plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a forma da lei, nasceu Cristo, nasceu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Era Deus se fazendo conhecido. E eu concluo com esse texto de João capítulo 14, João 17. João 17, ou melhor, irmão, João 14 mesmo. João 14, 8. João 14, 7. João 14, 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Para só um pouquinho aí. Se vós conhecesseis a mim, o Emanuel veio, o Deus conosco veio para fazer Deus conhecido entre os homens. Por que é tão importante conhecer a Deus? Você vai voltar daqui a pouco para João 14, mas João 17, 3. Leia comigo João 17, 3. Vamos lá, 1, 2, 3. E a vida eterna é esta. 2 pontos. Que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você viu a importância de conhecer a Deus? Porque a vida eterna, esta vida eterna que estamos dizendo aqui, que Jesus está dizendo aqui, é a vida eterna no céu. Então João 14, 7 diz: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Diz Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê
a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. O Emanuel, ele veio mostrar Deus. O Emanuel, ele veio revelar Deus para a humanidade. João 17, 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conheceu. O mundo não te conheceu. Jesus está orando e ele está dizendo para o seu Pai: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Ele está dizendo da igreja. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amados, eu quero concluir nesta noite. Tem pessoas que não entendem por que Paulo disse: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, e eu não tenha amor, não é? E eu não tenho amor, é como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, quantos profetas, conhecesse todos os mistérios da ciência, quantos cientistas, e ainda que tivesse toda a fé, irmão, fulano é crente de verdade, porque ele fala e acontece. Está aqui, ó. Ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor. Mas é possível isso? Que alguém tenha fé de transportar monte e não tenha amor? Sabe por que ele não tem amor? Porque ele não conhece Deus. E é difícil, é impossível. Você tem que voltar no texto, porque se a gente não ler o texto, você não vai entender. Você não vai entender. E aí algumas pessoas lêem o texto de 1 Coríntios 13 e fica se perguntando: mas por que essas pessoas têm fé de transportar monte? Por que essa pessoa tem fé de profetizar? Irmão, fulano é muito crente, tudo que ele profetiza acontece. Ele pode ser crente, mas ele não vai para o céu. Ele está enquadrado lá o que Jesus disse: vão chegar diante de mim e vou dizer: Senhor, eu fiz milagres, eu fiz maravilhas, eu profetizei. E ele vai dizer: não, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Você está entendendo como que a porta do céu é estreita, irmãos? Olha o que Jesus disse: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles. É esse amor que Paulo está dizendo. É esse amor que Paulo fala. Esse amor esteja nele, e eu neles esteja. Isso não é fácil, mas é possível, porque Cristo está no nosso meio, o Senhor está em nós, e é possível, porque o Senhor se revela para a sua igreja. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos buscar os dons, sim, nós precisamos buscar cada dia mais o Senhor, mas nós precisamos buscar o fundamento daquilo que Ele veio trazer para nós. Ele quer que o amor de Deus, o conhecimento de Deus, é termos o amor de Deus. O mundo não tem isto, somente a igreja de Cristo pode ter isto, e ninguém mais, somente a igreja de Cristo, porque o Senhor se revela para a sua igreja em amor. E eu paro por aqui hoje.